Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Biomática, onde iremos falar um pouco sobre a situação do coronavírus aqui na região de São Raimundo das Mangabeiras e Balsas. O professor Rafael Zanotti. Eu sou o professor Leandro Guimarães. Vamos estar aqui falando sobre a situação do avanço da Covid-19 na nossa região. E algumas simulações, que é muito importante a gente entender, porque a gente utiliza alguns softwares, né, de simulação para entender o comportamento de algumas doenças. Aqui é a região de Balsas, eu peguei os dados do IBGE mostrando uma população de em torno de 95 mil pessoas. No dia 22 de junho, nós tínhamos 692 casos confirmados, 254. Fizemos uma simulação aqui de 60 dias. O que nós vamos observar? Que ao longo dos 60 dias, né, existe um momento que vai ser em torno de 40 dias, se vocês observarem aqui, vai ser que vai estar com um pico do maior número de pessoas infectadas no dia. Vai dar em torno aí do começo de agosto, para a gente ter uma noção de quando é a previsão de infecção. Então, essa regiãozinha de pico é o que eu chamo de platô, que é onde deve ser controlado, ponto onde espera-se a redução. Aqui é o número total de casos ao longo do tempo. Com os mesmos parâmetros, olha que interessante. Comparando com os dados, né, de 15 dias atrás, o que foi estimado? Foi estimado que nós teríamos aí na faixa de 5 mil pessoas infectadas, confirmadas. Casos de pessoas confirmadas com Covid-19. Porém, quando a gente pega os dados do dia 7/7 de Balsas, existem 1.525 casos confirmados. Se você olhar de uma forma rápida, fala assim, nossa, que coisa boa. O número de casos confirmados está muito abaixo do que o previsto. Isso é muito bom. Porém, sabe-se que o número de casos você deve multiplicar por 7, pelos trabalhos que estão sendo feitos no Brasil, mostra que existe uma subnotificação 7 vezes menor. Então, para cada caso confirmado, existem 7 que ainda não foram diagnosticados e provavelmente não serão diagnosticados. Então, a gente deve multiplicar esse valor que está aqui por 7. No caso, 10.675 casos é o estimado. Se você olhar aqui, 10 mil casos está aqui, olha. Um valor muito acima, praticamente o dobro do que foi confirmado ou estimado. É praticamente o dobro do número de casos estimados. Isso mostra que a curva, na verdade, ela não tem essa conformidade. Ela está muito mais inclinada. Isso é uma situação de Balsas. A qualidade dos dados não é boa, né? Então, eles tentam se trabalhar com a qualidade que tem para poder interpretar os resultados. Então, mas é importante observar que as coisas estão dentro dessa faixa e a tendência, né, não é diminuir, dado os percentuais que como foram simulados, né? Os padrões que você deu. E é interessante falar que simplesmente, como que eles fazem essas estimativas? Eles aleatoriamente, eles buscam na população, fazem um teste sorológico e percebem que pessoas que não foram diagnosticadas com Covid-19 apresentam anticorpos para Covid-19. E quando você compara isso com a população de uma forma geral, a gente percebe então que o número de casos de Covid-19 está subnotificado em 7 vezes. Como eu disse, para cada um caso notificado e confirmado de Covid-19, existem 7 casos que não foram confirmados. Por isso que é muito importante essa multiplicação por 7, para a gente ter uma noção da realidade dos municípios brasileiros, que muitas vezes, por causa da subnotificação, eles ficam muito aquém. E a gente tem que ter cuidado com algumas questões populares, né? Que é como a gente ouve falar que tudo que se coloca que é Covid, né? Sim. E a gente tem que ter noção que, na verdade, os dados eles estão muito aquém do que a realidade, do que realmente é. A gente tem que lembrar que tem um percentual de assintomáticos, tem um percentual de casos leves,
tem um percentual de pessoas que apresentam casos moderados e por aí vai. Né? Devido à nossa limitação de testes, isso é o que está conseguindo se testar. Por exemplo, existem 1.237 casos suspeitos no dia 7. Então, para se colocar uma ideia da questão da estimativa, né? Na questão do, como você colocou, dos estimados, devido à subnotificação. Casos confirmados no dia 7. Só que os casos que estão confirmados no dia 7, eles aconteceram nesse tempo para trás, 15, 20, 30 dias antes. Por quê? Porque existe um tempo para a pessoa buscar o hospital, existe um tempo para que essa situação venha a ser diagnosticado, depois faça o exame para confirmar se teve ou não coronavírus. Os casos confirmados de agora, na verdade, retratam casos de uma semana atrás. A gente está sempre olhando para trás. A gente está olhando sempre para o retrovisor de um carro, e tem uma lombada atrapalhando os resultados todos. Então, a gente acha que está vendo a situação, mas, na verdade, a gente está vendo esses dados muito distorcidos. Aqui, até que está sendo muito rápido, se estiver em torno de uma semana, você está vendo com uma faixa de uma semana de diferença. Porém, de uma forma geral, no Brasil, hoje em dia estão se falando em casa de 20 a 15 dias de defasagem. Então, todos os casos que você ouve falar que foram confirmados hoje, eles já foram para o laboratório, essas coisas, há 10, 15, 20, alguns até 30 dias atrás. Justamente, meu amigo. E algo que a gente vai repetir, né, por questões didáticas, porque há muita comparação também. A gente está olhando aqui os casos totais, tá bem? Olhando os casos totais. Muitos questionam, mas os casos ativos não são todos esses, né? Tem muitos casos recuperados, realmente tem muitos casos recuperados, essa é uma excelente notícia. Só que a gente tem que ter noção que para casos recuperados leva mais tempo do que para casos ativos. Um caso ativo, ele ocasionou tudo isso. Imagina 900, que é o que nós tínhamos até ontem, né? Só precisa de uma pessoa dessa para contaminar mais 10, 5, 2, uma, imagina 900. Então, os casos recuperados, eles só vão acompanhar os ativos, os casos recuperados só vão ultrapassar os ativos ou fazer uma estabilização superior se houver essas medidas restritivas de circulação, de circulação de pessoas, de mobilidade, de isolamento. Então, enquanto isso, a tendência é os números aumentarem e ficar nessa aceleração que a gente está vendo. Sim, que é muito grave. Isso são os dados de Balsa. Agora eu vou mostrar um pouco dos dados de Mangabeiras. A situação é muito parecida, porque é um comportamento típico de infecção, sempre a ideia de uma aceleração, um platô, e depois ela começa a decair. Isso é o esperado. Novamente, se você olhar o número de infectados por dia, a gente vê que o pico vai estar aí na casa dos 40 dias, que vai dar exatamente no começo de agosto, no início de agosto, mostrando que pode chegar a um pico de 1.000 pessoas contaminadas por dia, que é uma coisa muito grave, muito preocupante, ainda mais em cidades menores. Isso tudo baseado nas estimativas do dia 23/6. E agora, é a mesma situação a gente tem que pensar em relação ao número de casos confirmados, né, os números de casos mesmo. O que, que a gente observa? Que em São Raimundo dos Mangabeiras, pensando aí que no dia 23, e a gente olha agora no dia 8/7, vai dar em torno de 15 dias. Nessa situação, 15 dias, a estimativa que a gente olha aqui na curva está na faixa de umas 400 pessoas confirmadas. Mas, por sorte, quando a gente olha o número de confirmados verdadeiramente, são 251. Ah, notícia boa. Mas nós temos que sempre pensar que esse valor de 251 deve ser multiplicado por 7 para a gente ter uma estimativa real. Isso vai dar em torno de 1.757 casos estimados, que é praticamente aqui. Assim como Balsas, nós vemos que a nossa curva ela está muito acelerada, a curva aqui de casos em São Raimundo das Mangabeiras. Então, gente, quando a gente fala da preocupação e a qualidade dos dados,
é exatamente isso, por causa dos tempos de estimativa. O tempo que a pessoa demora para ir ao hospital, pegar esses dados. Então, a gente está vendo esses dados confirmados de hoje, na verdade, são os dados confirmados, são os dados de 10, 15, 20 dias atrás. Isso é muito importante ficar na mente de vocês quando vocês estiverem olhando essas curvas. A gente sempre fazia a projeção por 100 mil habitantes, para mostrar como que estava acontecendo. A gente falou que aqui o Sul do Maranhão era a última fronteira, né, e como a gente está percebendo, está aumentando agora, acompanhando e passando as taxas de 100 mil habitantes nos extremos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente não quer alarmar, a gente está passando os dados, a gente tem que ter perspectivas positivas, porque isso é importante, os médicos mesmos afirmam que a gente tem que estar bem positivo mentalmente, porque isso aumenta a imunidade. Mas, ao mesmo tempo, existe uma outra forma de defesa, que é a gente se proteger, né? Distanciamento, isolamento, usar máscara, reduzir mobilidade. Então, a gente tem que pensar nesses casos como um sistema também de defesa, nosso sistema coletivo. A gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente vai ver nos próximos estudos que a gente ainda nem entrou na aceleração exponencial, aquela aceleração que o pessoal começa a perceber e começa a dar um desespero. Então, por isso que a gente tem que pensar nessas duas perspectivas, positivamente, mentalmente, que a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Tem que aprender a pensar assim, não é fácil, e a perspectiva dos números estarem aumentando, né? A gente não chegou em platô, a gente não chegou em pico, então é preocupante. Para vocês conhecerem um pouco melhor, entenderem um pouco melhor como que são essas estimativas e por que a gente fala das subnotificações e do tempo dessa notificação. Como a gente falou, existe uma subnotificação porque o número de testes é limitado e, além disso, existe um tempo de esses dados confirmados mostrar o que são na realidade. Demora aí sempre, dependendo da região, pode demorar 7 dias, 8 dias, 20 dias. E lembrando, pessoal, modelos matemáticos, tá? A matemática ela é exata no papel, na teoria, que a gente faz nossos cálculos, tudo mais, e ela é muito importante na aplicação. A gente tem que ter noção que ela busca aproximar a realidade. Então, ela vai tentar ver uma tendência, tentar ver como está acontecendo as coisas lá na frente. Ela vai aproximar, tudo bem? Então, a gente tem que ter noção disso, como a gente vem repetindo. Ah, mas não tem vocês estão dizendo que tem 1.700, vocês estão, mas tem 251, entendeu? Vocês têm que entender esse número, como é que funciona. O professor Rafael está multiplicando por 7, porque a taxa de subnotificação, tá, que é a padrão, e aí a gente tem que ter noção que essa curva, o que é que está acontecendo com ela, para a gente ter noção de como que funciona, tá? Sim. E é muito importante, gente, se vocês estiverem aqui de São Raimundo das Mangabeiras, que eu acho muito interessante, que está sendo divulgado diariamente os números, né, os boletins médicos, olhe daqui mais ou menos por volta do dia 18, 20 de julho, e por favor, confira se por acaso os números de casos confirmados não vão bater na casa dos 400. Só para vocês entenderem quando a gente fala dessa curva para trás, para mostrar o tempo que demora para chegar essa informação para vocês. E, na verdade, para vocês e para toda a parte médica. Se chegar, vocês vão entender o que está acontecendo. Se não chegar, eu vou ficar muito feliz sabendo que os dados estão mostrando que a taxa de contaminação e a taxa de casos confirmados está muito menor do que o esperado. Então, eu deixo esse desafio para vocês, por volta do dia 18 de julho. Olhem e vê qual o número de casos confirmados. Postem aí nos comentários, fazendo favor. É isso, pessoal. Tá? Continuem nos acompanhando, tudo bem? Para entender esse processo educativo que nós estamos fazendo e nos prepararmos. A gente tem que, como já falei, as duas defesas. Não adianta a gente enfrentar um inimigo desse e não estarmos preparados. E as nossas armas a gente já conhece. Tá? Fortalecer o nosso sistema imunológico e fortalecer o nosso comportamento coletivo. Para lidar com esse momento. Então, gente, tenha uma boa semana e tudo de bom para todo mundo aí. Um grande abraço. Abração, pessoal. Abração, professor Rafael. Valeu, Leandro. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, meu amigo.